Olá, hoje eu vou falar sobre função quadrática. Não percam! Em aulas anteriores já vimos outros dois tipos de funções, como a função de proporcionalidade direta, que o gráfico é uma reta, aqui temos o eixo do x e aqui o eixo do y, é uma reta que passa na origem. Vou escrever aqui, reta. Já vimos também a função de proporcionalidade inversa, em que o gráfico é uma hipérbole, que é assim, e também pode ser negativo. Vou fazer aqui. Vou escrever aqui hipérbole. Hipérbole. E hoje vamos ver outro tipo de função, que é a função quadrática, em que o gráfico é uma parábola. E a parábola, vou desenhar aqui, mais uma vez fazer aqui os eixos. A parábola é isto assim. Neste caso, isto é uma parábola que passa na origem com eixo vertical. E eu vou escrever aqui, este aqui então é uma parábola. No caso da função de proporcionalidade direta, já vimos que a expressão analítica é f de x igual a a de x. No caso da hipérbole, também vimos que a expressão analítica era f de x igual a a sobre x. E hoje vamos ver então que na função quadrática, a expressão algébrica que precisam de saber é f de x igual a de x ao quadrado. Estas são então as expressões analíticas que vocês têm que saber de cor. Têm que saber que esta é da direta, esta é da proporcionalidade inversa e esta é da função quadrática. Vamos imaginar que aqui, nesta função de proporcionalidade inversa, temos aqui um ponto, vou pôr o ponto A, em que a abscissa é 8 e a ordenada é 2. E nós queremos então saber qual é que é a expressão algébrica. Então, a primeira coisa a fazer é, este f de x é a mesma coisa do que ter y, porque isto significa que é a imagem de x. Então, é como se fosse y. E aqui a de x. Então, vamos substituir aqui o y pela ordenada que nós temos, que é 2, que é igual ao a, que é o que queremos saber, a dividir pelo x, que neste caso é 8. Ou seja, a única coisa que nós precisamos para calcular a expressão algébrica é de um ponto com uma abscissa e uma ordenada. E então agora vamos isolar o a. Fica 2, o 8 está aqui a dividir, passa para aqui a multiplicar, e então o a é igual a 2 vezes 8, que é 16. E agora sim, já posso substituir aqui na expressão algébrica o a por 16. Fica então f de x, ou y, também poderia ser a mesma coisa, igual a 16 sobre x. E já temos aqui a expressão algébrica feita. Vou agora aqui apagar este gráfico, que este aqui já não nos interessa. E agora vamos aqui ver, no caso da parábola, como é que nós calculamos o a. Vou também já apagar isto aqui. E aqui no caso da função quadrática, é exatamente a mesma coisa que fizemos para a função de proporcionalidade inversa. É só descobrirmos o valor do a partir de um ponto. Precisamos é ter então esse ponto, que vou pôr aqui, o ponto A, que pode ter também as mesmas coordenadas. Pode ter aqui de abscissa 2 e aqui a ordenada 8. E então vamos aqui fazer. Isto aqui é como se fosse y igual a de x ao quadrado. E vamos então substituir isto pelos números que nós sabemos. Temos o y, que é 8, igual a de x, a vezes o 2, que está a substituir o x, que é o x, ao quadrado. Isto fica então 8 é igual a vezes 2 ao quadrado, que é 4. E isto aqui, então, para isolarmos o a, fica 8 a dividir por 4, porque o 4 estava aqui a multiplicar, passa para aqui a dividir. Eu só virei isto. E agora, então, 8 a dividir por 4 dá 2. E já sabemos, então, que a expressão algébrica é f de x igual a o a, que já sabemos que é 2, vezes x, aliás, não preciso pôr aqui o vezes, x ao quadrado. Já temos, então, a expressão analítica descoberta. Algumas características da parábola é que, primeiro,
ela é simétrica, ou seja, se nós dividíssemos isto daqui com o eixo vertical, ela ia coincidir, ela é igual dos dois lados. Ou seja, se neste caso sabemos que o objeto de 8 é 2, neste caso tem que também ser menos 2. Outra coisa é que também, quanto maior for este número aqui, o A, mais fechada vai ser a parábola. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Vamos ter aqui três funções. A função f, vou só pegar isto aqui. A função f, que até pode ser esta. A função g, que vai ser 4 de x ao quadrado. E a função h, que vai ser menos 4x ao quadrado. Pois esqueci-me de dizer que quando este número é negativo, então a parábola vai ser voltada para baixo. Vou dar aqui o exemplo. Vou só fazer isto aqui mais em cima. E vamos então começar por desenhar a função f. A função f então pode ser as três são parábolas, mas a função f vai ser, por exemplo, assim. E agora então a função g, como tem o a maior, vai ter que ser mais fechada, ou seja, iria ter que ser alguma coisa deste género. E isto tem que passar na origem. E agora a menos 4x, a h, vai ter que ter exatamente igual a, vou escrever aqui, vai ter que ser exatamente igual a g, só que voltada para baixo, porque o número é exatamente o mesmo, só que negativo. Vou então tentar aqui fazer mais ou menos, fica mais ou menos assim, e esta aqui é a h. E acho que é isto que precisam saber da função quadrática. Vamos agora então, só por fim, resolver um exercício para aplicar estas coisas. Vou então desenhar aqui uma parábola de uma função quadrática. Temos aqui o eixo do x, o eixo do y e a origem. Vou então desenhar aqui uma parábola e sabemos que temos aqui um triângulo, aqui com um ponto B, que tem um ponto A que coincide com a parábola. Vou pintar então aqui este triângulo e sabemos ainda que este ponto A tem de abscissa 2. E sabemos ainda que a área deste triângulo que eu pintei é igual a 32. Estas são então as informações que temos. E a pergunta é para calcular a expressão algébrica desta função f, vou escrever aqui, desta parábola. E então, como eu disse há um bocado, para calcularmos uma expressão algébrica, a única coisa que precisamos é de um ponto. Só que esse ponto tem que ter tanto a sua abscissa como a ordenada. E neste caso, nós apenas temos a abscissa do ponto A. Então, a primeira coisa a fazer vai ser calcular a abscissa do ponto A. A ordenada, que é o ponto B. E aqui, para calcularmos isto, temos a ajuda do triângulo. Ou seja, a primeira coisa que vamos fazer é escrever aqui a forma da área do triângulo, que é a base vezes a altura, a dividir por 2. E agora vamos então substituir pelas informações que já temos. Sabemos que a área é de 32, a base é daqui a aqui, que neste caso é 2, e a altura é então o que nós queremos descobrir, porque a altura vai nos dar a ordenada do ponto A. Vamos ter aqui a altura, a dividir por 2. E então agora esta aqui é uma equação, é só resolvermos. Este 2 corta com este e ficamos então com 32 igual a h. Foi muito simples de resolver, já temos aqui o valor da altura, que é 32. Então este aqui é 32, vou pôr aqui o B. Então agora que já temos a abscissa e a ordenada do ponto A, já podemos agora sim calcular a expressão algébrica. Como isto aqui é uma parábola, a expressão algébrica há de ser deste formato, a de x ao quadrado. E então agora vamos substituir tal e qual como fizemos há um bocado. O f de x é como se fosse o y, já sabemos. Então, aqui o y vamos substituir por 32. É igual ao a, que agora já sabemos. O a ainda não sabemos, vamos substituir o x
que já sabemos que é 2, ao quadrado. Isto dá então 32 igual a vezes 2 ao quadrado, que é 4. E agora então este 4 passa para aqui a dividir. Está a multiplicar, passa a dividir e fica então A igual a 8. E agora sim já temos o valor de A, que é 8, e já podemos vir aqui substituir atrás na expressão algébrica. Fica então y igual a 8x ao quadrado. E já está aqui a resposta ao problema. Está aqui a expressão algébrica da função f. E aqui eu pus y, mas isto também podia ser f de x, como meti ali em cima. E pronto, por hoje é isto. Obrigada por terem assistido. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários e até à próxima.